Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Roberta, muito prazer. Nesse vídeo eu quero te passar 12 dicas, 12 regras de como criar um filho delinquente. É isso mesmo, eu até dei uma coladinha aqui no livro que eu tô lendo, é baseado nesse livro aqui, que é do mesmo autor do livro Temperamentos Transformados. Até eu coloquei um vídeo aqui no canal sobre esse livro que eu estava lendo na época. E agora eu estou lendo esse aqui, que é o mesmo autor, junto com a esposa dele, que é A Vida Familiar Controlada pelo Espírito Santo. É muito interessante. E esse ponto aqui dessa leitura, eu achei interessante dividir com vocês. Porque se a gente quiser educar os nossos filhos de maneira que eles sejam delinquentes, e esse livro ele é antiguinho, ele é da década de 70, mais ou menos, a primeira edição. Então ele tem uns termos um pouquinho antigos. Hoje em dia a gente não usa muito esse termo delinquente, né? Mas eu acredito que se você tá aqui nesse vídeo, até esse ponto aqui dessa fala, você se preocupa em educar seu filho, dar uma boa educação, você é uma pessoa que está preocupada. E a gente vive falando, né, ou ouvindo que filho não vem com manual de instruções. E em parte é verdade isso, né? Mas nós temos a palavra de Deus para nos orientar em questões chave sobre a educação dos nossos filhos. E esse livro aqui é um livro cristão, o autor é cristão, então é muito interessante essa abordagem. Eu vou começar então o primeiro ponto. Se você quer ter um filho mal criado, vamos usar esse termo, comece desde a infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. E hoje em dia é cada vez uma tendência maior, às vezes a gente suprir as necessidades dos nossos filhos, né? Às vezes a ausência do pai e da mãe, a gente supre essa necessidade emocional com presente, ou a gente se sente culpado em falar um não. E olha que legal, olha, se a gente quiser ter um filho delinquente, a gente dá tudo o que ele quiser, a gente não fala não. Desta maneira, ele crescerá achando que o mundo tem que dar-lhe de tudo. Então, é isso, né? Para nós, muitas vezes, é desafiante ouvir falar um não para o nosso filho, né? Como para ele, com certeza é desafiante ouvir. Mas faz parte do processo da educação, faz parte do ensinamento que é a vida, né? Que na vida a gente não vai ouvir sim todo o tempo, muito pelo contrário. Então, para a gente preparar bem esse ser humano, a gente precisa falar um não de vez em quando. Então, o segundo item. Quando ele aprender palavrões, ria com ele, ria dele. Isso fará ele pensar que é engraçadinho e o encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, o que mais tarde vão lhe deixar completamente sem jeito. Então, muitas vezes pode acontecer, né, da família ter já esse hábito de falar palavrão, como aqui o autor coloca. E aí a criança fala aquilo ali e os pais daqui a pouco já dão risada, acham engraçadinho. A criança vai achar que está agradando. E cada vez vai se tornar mais rotineiro, né? Vai se tornar um hábito a criança ter esse comportamento. Então, pensem bem que isso aqui são dicas para criar um filho delinquente, tá? Então, vamos lá ao terceiro item. Nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ele tenha 21 anos e deixe-o decidir por si mesmo. Então, também, se a gente quiser ter um filho delinquente, como o autor coloca, a gente não deve instruir espiritualmente essa criança, a gente não deve orientar, a gente não deve orar junto com a criança, com o filho, a gente deve deixar, como o autor coloca, né? Deixa quando tiver 21 anos, quando atingir a maioridade, 18 anos, a criança, o adolescente, o adulto vai decidir o que ele quer fazer da sua vida nesse sentido. Então, outra dica para criar o filho delinquente. Quarta dica,
Evite o uso da palavra errado, pode desenvolver nele um complexo de culpa. Isso condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso, por roubar um carro, que a sociedade está contra ele, que está sendo perseguido. Então, de novo, esse item aqui, ele está relacionado um pouco com o primeiro item que a gente colocou, né? Sobre a gente ser permissivo, não contrariar a criança, deixa fazer tudo. Não fala para ele que tal coisa é errado, pode traumatizar. Se tu disser pro teu filho que tá errado, ou tal comportamento, ou pegar uma coisa escondida, quem sabe a criança vai se traumatizar. Aqui a dica para ser um filho delinquente, não esqueça. Então é bem o contrário que a gente precisa fazer. Segundo ponto, apanhe tudo que seu filho deixar espalhado, livros, sapatos, roupas, faça tudo por ele, e assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. E quantas vezes, né, no intuito da gente ajudar, da gente demonstrar amor, ou às vezes a falta de paciência com o tempo da criança, ou aquela mania que a gente tem, perfeccionista, de querer fazer tudo do nosso jeito, a gente acaba fazendo por eles. E isso é péssimo. Isso ensina a criança, depois ela vai crescer e achar que todo mundo tem que fazer tudo por ela. Deixe-o ler tudo que caia nas mãos. Tudo que tiver ao alcance das suas mãos, deixe ler. Cuide sempre que os potes, os pratos, talheres, copos sejam esterilizados, mas deixe que a sua mente se alimente de lixo. Isso eu achei bem interessante, porque às vezes, principalmente pais de primeira viagem, a gente às vezes tem uma neurose assim, caiu no chão, vamos limpar. Óbvio, né, que temos que ter higiene, mas às vezes chega a ser demais. E olha o que o autor ironiza aqui. Deixa a criança ler de tudo, não fiscaliza, não orienta, não convive com a criança para ver o que ela tá colocando na cabecinha dela, mas esteriliza todos os objetos. Então é uma ironia, né? É uma coisa assim que por fora vai estar tudo limpinho, mas e a mente da criança? Será que estamos tendo cuidado? O que essa criança está colocando na cabecinha dela? Brigue com sua esposa ou marido frequentemente na presença dos filhos. Deste modo, eles não ficarão chocados mais tarde quando o lar se desfizer. A outra dica para criar filho delinquente, né? E como mais comum, né, cada vez mais divórcios, as famílias desestruturadas, isso sempre ocorreu, mas cada vez mais a instituição família está entrando em decadência, né? O valor à família. E aqui o autor está dando essa outra dica aqui. Se você quiser ter um filho delinquente, brigue bastante na presença desse filho, né? Brigue bastante com seu companheiro, com a sua companheira, que esse filho vai achar normal, né? Daqui a pouco ele nem vai não vai se chocar se cada um for para um canto. Outra dica para um filho delinquente. 8ª dica, dê-lhe todo o dinheiro que quiser, não permita que ele trabalhe para ganhar dinheiro. Por que ele teria que adquirir as coisas com as mesmas dificuldades que você? Então, é a questão de fazer todas as vontades, né? Claro que quando a criança tiver a idade para trabalhar, né? Quando o adolescente, no caso, tiver a idade. Dá tudo, né? Não deixa, eu passei tanto trabalho na minha vida, foi tão difícil adquirir as coisas, eu não quero que o meu filho passe por esse trabalho, por essa dificuldade, eu não quero que ele tenha que se submeter a horário, eu não quero que ele tenha que se submeter a um chefe, eu não quero que ele se submeta a uma injustiça que ocorre no ambiente de trabalho, né? Eu quero proteger o meu filho. Ótimo, outra dica para ter um filho delinquente. 9ª dica, satisfaça qualquer desejo de comida, bebida e conforto que ele tenha. Veja que todos os seus desejos sensuais sejam gratificados.
A inibição dos desejos pode dar origem a uma perniciosa frustração. Né? Então, aqui o autor está dizendo, fazer todas as vontades, né? Atender todos os desejos, satisfazer todos os desejos da carne, saciar os apetites, né? Que o autor está falando da questão da comida, mas envolve também todos os apetites, né? E depois a gente pode associar também isso a um apetite sexual quando essa criança crescer. Ela vai querer tudo que ela desejar, ela quer ter ao alcance da mão dela, né? Para satisfazer a carne dela. Tome partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos eles estão de prevenção contra seu filho. Então, olha, se você quer ter um filho delinquente, o seu filho tem razão em tudo. Nunca pense que um professor tá falando do seu filho, tá aconselhando ou sugerindo reunião na escola, que seu filho tá com dificuldade. Não, o problema é o professor, não é seu filho. Fale isso pro seu filho. Bem-vindo a criar um filho delinquente. E quando ele estiver seriamente envolvido em dificuldades, desculpe-se a si mesmo dizendo, nunca consegui fazer nada com ele. Então aqui, tire a responsabilidade dele. Coloque sobre os seus ombros a responsabilidade que é do seu filho. Prepare-se para uma vida de tristezas e sofrimentos. Você está fazendo tudo para tê-la. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, se você se interessar por esse livro. É bem interessante. E aqui nós pontuamos 12 pontos para reflexão. Eu dividi com você porque eu achei bem interessante esse ponto aqui do livro. E o autor, ele ironiza, né? E faz pra gente pensar, pra gente refletir os comportamentos como pais que nós temos. E que fazem muitas vezes o nosso filho ir por um caminho contrário do que a gente quer. Porque a gente não deseja que os nossos filhos sejam pessoas de difícil convivência na sociedade, pessoas intragáveis, né? A gente não deseja que nossos filhos sejam delinquentes, como o autor coloca esse termo, que a gente nem usa tanto esse termo hoje em dia, mas mal criados, ou aquela criança, ou aquele adolescente que a gente sabe no fundo que todo mundo olha, coitado, né? E aí daqui a pouco a gente se culpa porque coloca todo o peso, né, daquela responsabilidade sobre nós. E sim, daqui a pouco na primeira infância, no início lá, a gente não deu a instrução, a gente no intuito de fazer tudo por aquela criança, a gente acabou indo pelo caminho contrário, né? Porque a gente fez aquela criança se sentir o rei do universo. O reizinho que tem tudo nas mãos. E não é assim. Nós devemos preparar para a vida. Nós devemos falar um não com amor, para preparar essa criança para os nãos da vida também. Não dar tudo nas mãos. Também estimular a responsabilidade dessa criança na casa, nas atividades da casa, nos compromissos, enfim, né? E às vezes a gente também perceber as nossas motivações, por que a gente está querendo proteger tanto essa criança, ou com culpa de dizer um não. A gente se autoconhecendo, fica às vezes mais fácil esse caminho de transformação, até na educação dos filhos. E se você está me escutando e já tem um filho adolescente que talvez está com mau comportamento, que você identifica que daqui a pouco alguma falha pontual, importante aí que teve na infância, nunca é tarde. Aqui nesse canal nós fazemos reflexões bíblicas, nós pensamos a vida com um olhar cristão, um olhar do amor de Deus por nós, e nós pensamos assim, enquanto há vida, há esperança.
Então nunca é tarde. Claro que às vezes é um pouquinho mais trabalhoso, requer um pouquinho mais de paciência, mas nunca é tarde para uma transformação, para resgatar coisas que foram perdidas, convivências, relacionamentos que foram perdidos, talvez aí com você e seu filho, né? Alinhar situações e com a ajuda de Deus, em oração, com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá, discernimento do Espírito Santo, discernimento de Deus, né? Na nossa vida, é possível a gente modificar situações. Então, se você gostou desse vídeo, dessa reflexão de hoje, dá o teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com os teus amigos esse vídeo, pessoas que você conhece que têm filhos, né? Que se interessam por esse assunto. É um assunto tão importante, eu acredito, né? Hoje em dia, as crianças estão um pouco abandonadas emocionalmente. Cada vez mais precisam de um olhar de um adulto que busca a sabedoria do alto para instruir as crianças. Abraço e até o próximo vídeo.